E foi-se Davi dali à mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxeram os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Senhor, mais uma vez eu te adoro, eu te glorifico. Te peço, Espírito Santo, revela, fala, mostra, transforma, opera milagres sobre as nossas vidas. Nós queremos sair daqui, Senhor, completamente impactados e influenciados pela Sua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, nós conhecemos bem a história de Davi, os personagens, talvez os personagens mais conhecidos da Bíblia. Davi tem muitas histórias, mas algumas histórias de Davi é muito pregado, muito ministrado. Eu sou um dos que prego bastante Davi. Eu já disse isso, gosto de pregar muito a palavra, muitas vezes ministrada e repetida por muitos pregadores, porque entendo que Deus, Ele faz nova todas as coisas, e aí nós extraímos coisas profundas de ouvir o novo de Deus daquilo que você já ouviu tantas vezes. Ouvir a respeito de Davi, de um menino, de alguém que na verdade tem uma história muito triste de perseguição, de prova, de luta, mas ao mesmo tempo uma história muito feliz de um vencedor. Ouvir a respeito de Davi é algo maravilhoso, de um homem limitado, que falhou, que errou muito feio, um erro muito feio, horrível, mas que se arrependeu poderosamente diante de Deus. Davi é um tipo de um homem, de um servo de Deus, de um exemplo de um cristão que pode falhar, mas que desejo dele é acertar e fazer a vontade de Deus. Davi foi conhecido homem segundo o coração de Deus. Davi, desde o seu nascimento, da sua história, desde os primórdios, do início da sua vida, ele sofreu perseguição, sofreu todos os tipos de nomes que hoje pessoas diriam outros nomes, porque cada humilhação, cada vergonha tem um nome hoje na escola, hoje em cada lugar, cada psicólogo fala de um jeito. Davi sofreu muito, mas mesmo assim nada fez Davi parar. Davi viveu exatamente o que diz em Jó 22, 28. Davi determinou algo no coração dele, firme, e o Senhor honrou poderosamente. Mas quando Davi ele é levantado rei por Samuel, no momento em que Saul reinava, Saul, diz a Bíblia que ele não era só, antes de ser rei, ele era muito bonito, ele era muito alto. Diz que as pessoas próximas a Saul batiam os ombros de Saul. Saul era um rei vistoso, forte, bonito, e de repente Deus ele vai e quebra um conceito terrível, até mesmo para que as pessoas não ficassem com aquele pensamento humano limitado em coisas naturais, dizendo: para reinar, para um rei tem que ser forte, para ser rei tem que ser desse jeito. Talvez na cabeça do povo já pensava dessa forma. E no momento em que Samuel foi ungido Davi como rei, dentro da casa de Davi já começa aquela confusão, achando: eu sou rei porque eu sou primogênito, porque eu sou forte, porque eu sou bonito. E na verdade Davi foi o escolhido, foi o eleito por Deus. Era o mais simples, o menor, o mais rejeitado. Mas parando essa história em contexto com tudo aquilo que ao redor de Davi perseguia e olhava para ele, é pensar na cabeça de Davi, de um personagem que foi eleito, que foi escolhido, que foi honrado dentro da sua casa, mas que ainda assim perseguições continuaram, que ainda assim provas e lutas continuaram na vida de Davi. Eu acredito que Davi, talvez ele pensava: será que amanhã é o último dia dessa prova? Será que essa semana, a partir desse momento, eu não vou sofrer mais com isso? Davi, eu acredito que ele ficava sonhando com isso, porque a sua família se levantava contra ele, e ele já tinha se ungido a rei. Eu imagino quando algumas pessoas elas atingem algum cargo, ou uma posição, seja em qualquer lugar, profissional, ministerial, financeira,
algumas pessoas falaram que ele perdeu a cabeça, subiu para a cabeça, perdeu a direção. Era tão humilde, ela ficou rico, virou jogador famoso, agora não olha mais para ninguém. Quer dizer, muitas pessoas se perdem dessa forma. Elas sabem, talvez pensam, olha, eu sou famoso, onde eu passo todo mundo olha. Davi, ele sabia que aonde ele estava agora, todo mundo sabia que ali havia o rei, um ungido, um escolhido. Só que para ele nada tinha mudado. Os irmãos dele continuavam humilhando, ele continuava apacentando as suas ovelhas no meio do pasto, escondido. Não que isso era ruim para ele, mas Davi não estava no trono. Por muitos anos Davi percorreu histórias que a Bíblia fala, de lutas, de perseguição, a ponto de já ouvirmos ministrações e mensagens sobre Davi, até o ponto de ele chegar diante de um gigante, e os irmãos dele ainda continuam afrontando, dizendo, por que você está fazendo aqui? Quer dizer, a história de Davi é uma história terrível. Davi vai, destrói o gigante. Quer dizer, o rei promete que vai liberar os impostos, que vai dar a filha. Mas Davi estava focado em abençoar. A indignação de Davi é contra aqueles que faziam alguma coisa contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, contra o povo de Deus, era afrontado. Davi tinha um coração literal de um pastor apaixonado por ovelhas. Davi, quando ele se levantou contra o gigante, onde foi contra aquele gigante, ele estava furioso porque aquele gigante estava afrontando o povo de Deus, o povo do Deus vivo. Olha o coração de um pastor. Quando Davi foi defender as suas ovelhas com um urso e com um leão, ele não mediu, pensar, eu posso ser devorado. Ele se preocupou a ponto de dar a vida pelas ovelhas. Davi era alguém completamente apaixonado, e de verdade Deus tinha autenticado o ministério dele. Mas nem por isso Davi teve uma vida fácil. Pelo contrário, parecia que nunca chegaria o dia do governo e de assumir o reino daquilo que tinha sido liberado para ele. Eu imagino a cabeça de Davi em alguns momentos mais fracos, porque ele era homem. Tanto que disse que no início, Davi foi um tipo de um homem muito falho, mas que soube ser um grande homem de Deus. Porque o homem de Deus não é aquele que não falha. O homem de Deus é aquele que reconhece que precisa de ajuda, que se arrepende e quer viver a promessa completa de Deus na sua vida. Davi foi esse homem segundo o coração de Deus, demonstrou isso. Mas imagina agora Davi naquele momento triste, que os amigos se afastaram, que as pessoas agora ele subiu a cabeça, ele pensa que é o cara. Tinha pessoas que por inveja já que falavam isso, a Bíblia não fala, mas imagina, é natural quando alguém consegue alguma coisa. Ele era meu amigo, ele morava aqui no bairro, jogou bola comigo, ficou rico, virou famoso, nunca mais vi. Agora ele mora em outro lugar, nunca passou mais aqueles que gostavam da gente. Eu conheço jogadores de futebol e pessoas que foram amigos desses amigos mais próximos ainda, que eu não vou citar o nome, não importa, que pessoas falam isso, não, ele era meu amigo, andava comigo. Quer dizer, não tem nada de verdade. Naturalmente as pessoas, elas querem estar próximas, ficou famoso, até aquele que não é parente fala que é parente. Até o que não é amigo, dizer, não, eu estudei com ele na escola, eu lembro. É o pior rival dele, mas ele fala, ele é meu amigo. Porque ele quer ter um time, dizer, olha, eu estava perto dele. Eu imagino que os amigos de Davi, que achavam ser ali, quando Davi foi levantar um dia, ele falou, você não sabe o que aconteceu, os irmãos, ele foi esperar, não podia nem sentar, só agora falou, mandou ficar aguardando, foi lá e ungiu Davi. Agora Davi passou por mim, coitado, estava nem preocupado com as ovelhas, ele passou para mim sem saber, nem olhou na minha cara. Começou a perseguição para frente da vida terrível. E imagino que Davi nesse dia dizendo, puxa, até aquele meu amigo está dizendo que eu mudei. Eu não mudei. E Davi talvez nesse dia pensou, talvez, quero conjecturar assim, dizer, como homem falho, puxa, eu acho que essa unção não valeu nada. Eu acho que a promessa de Deus na minha vida não existe. Eu acho que isso que Deus falou que ia fazer na minha história, puxa, não vai acontecer nunca. Talvez chorou, se entristeceu. Mas como um bom homem de Deus, vem esse peso logo e daqui a pouco você começa a dizer, não, eu creio naquilo que Deus falou comigo em nome de Jesus Cristo. Quer dizer, vem aquele peso, vem aquela pressão, mas logo em seguida vem o Espírito de Deus sobre você dizendo, eu sou contigo. Josué, não te mandei eu?
esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não se espante. Senhor, Moisés era bom. Quando eu fui com Moisés, eu serei contigo. Senhor, Moisés não era bom? Era, porque eu fui com ele. E do jeito que eu fui com ele, eu serei com você, Josué, também. Eu era com ele, por isso que ele era bom. Se eu for com você, você será vencedor de batalhas. Se eu for com você, se prepara, porque você vai vencer. Só que escute uma coisa: não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Continue. Medite na minha palavra de dia e de noite. Guarde essa palavra na tábua do seu coração para não pecar contra mim. Seja fiel, e tu vai ver que eu vou colocar todos os reinos, eu vou colocar domínios, e eu vou te colocar como vencedor. Tá bom, Senhor, tá bom, lá vai Josué. Agora passou saindo da história de Davi. Vai lá, Josué, quem foi? Dá a volta na muralha. Jericó, Senhor, cidade de fortaleza, você é doido, Senhor. Dá a volta na muralha. 7, da 7 mais 7. Escute uma coisa, faça isso. Os pés com bolha calejada. Imagina. E o povo dizendo: ei, Josué, esse muro cada vez mais duro, hein? Está mais alto esse muro, hein? Estão rebocando. Cada vez que a gente passa, eles põem mais massa no muro. Josué, esse Deus que falou que vai dar a cidade. Tchau, Josué. Abandonava Josué. Imagina que Josué nessas voltas com o pé cansado, borbulhando, queimando, aquela sandália moderna, né? Cheio de flexibilidade, de bolhas de ar, de água no pé mesmo, não aguentando mais. Senhor, talvez ele e Deus, aquele momento de fraqueza. Estou vendo que vou passar vergonha, não vai acontecer nada, mas daqui a pouco a palavra de Deus fala assim: não desanime, Josué, eu sou o teu Deus, Josué, eu vou te dar, Josué. Eu já te dei os reis, já coloquei nas suas mãos os domínios e governos, já é seu, Josué. Aí Josué diz: continua. Quando Josué dá a última volta, eu quero já esperar. Deus fala assim: agora eu vou deixar mais um pouquinho para esperar. Acho que o povo olha para Josué e fala: Josué, tá bom, eu fui fiel, os outros foram abandonados, mas eu dei até a última volta. E aí? Tchau, Josué. Naquele momento aqui, pessoas foram embora. E agora não aconteceu nada. Porque a Bíblia não diz que quando eles deram a última volta aconteceu alguma coisa. A Bíblia diz que eles deram a última volta, e a Bíblia não fala o tempo, mas eles dizem: Senhor, agora louve, toque as trombetas, adore o Senhor, glorifique a Deus. É nesse momento que muitas pessoas querem parar. É no último momento da prova. Em vez de elas glorificar e tocar as trombetas, elas começam a murmurar e invocar o Satanás e trazer maldição para elas. Não vale a pena. Na hora em que Deus vai derrubar a muralha, pôr a muralha por terra, a pessoa dizendo: não tem jeito, não tem como. Assim foi na vida de Josué, assim foi na vida de Davi. Davi dizia: eu sou rei, eu sou rei, eu sou rei. Daqui a pouco uma grande perseguição. Davi e sua família fica sem casa, sem morada, e eles vão parar e se esconder na caverna de Adulão. Acho que naquele momento Davi falou: meu Deus, eu fui ungido rei, eu tenho tira a palavra rei, e eu recebi uma promessa e não cumpri. Eu recebi algo de Deus, eu falei que ia acontecer, isso não aconteceu. Eu ouvi um dia Deus falou comigo que ia ser assim, não foi. Quer dizer, nós estamos na caverna de Adulão, escute, e nós chegamos naquela caverna e dizemos: mas peraí, eu recebi uma palavra profética, eu estou firme, eu continuo firme, mas meu Deus, olha onde eu vim parar, dentro da caverna de Adulão. Meu Deus, que coisa terrível. Eu estou sem moradia, estou sem casa, estou me escondendo como um fugitivo, como um coitado, como qualquer um. Que unção é essa de rei? Mas no mesmo momento o Espírito vinha sobre ele e dizia: eu te levantei, eu te ungi. E a Bíblia diz que Davi, ele se retirou dali, se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para com ele, e ajuntou-se com ele todo homem que se achava em aperto, todo homem com um problema, e ajuntou com ele todo homem endividado, e ajuntou com ele todo homem de espírito desgostoso. Entrou com ele deprimido, opresso, endemoniado, pobre, desgraçado, doente, quebrado. A pior raça diz: agora não, além de eu ficar na caverna, ainda que vem perto de mim é só problema, é só desgraça, é só luta, é só prova, é só aflição. Que isso, Deus? Os jovens foram até ele,
Mas quem é rei e quem tem noção de governo, ele faz da prova virar vitória, ele faz da luta virar milagre. Ele continuou a apacentar como um bom pastor, preocupado com aquelas vidas. E ele deu atenção àqueles que não tinham, que eram desprezados. E ele deu atenção àqueles que ninguém aceitava, que a sociedade não dava nada, que as pessoas não davam crédito, que eram pessoas falidas e quebradas. Mas Davi havia com um coração de compaixão, de verdadeiro pastor, de unção real que estava sobre ele. Escute na minha e na sua cabeça: a caverna de Adulão que passamos é a maior prova em dizer: Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso? Por que eu passei por isso? Por que ainda eu achei que ia ficar melhor, ainda veio problemas maiores? É porque Deus está forjando em nós a unção real. É porque Deus está preparando em nós uma unção de governo. É porque Deus está preparando sobre as nossas vidas aquele que de verdade tem a unção de Deus, a unção para governar, a unção para reinar. Se você tem essa unção, não desista, porque Deus está te deixando, Deus está te aprovando, Deus está trabalhando na tua história. Não porque Ele quer ser mal, pelo contrário, é porque Deus quer usar daquilo que nós não compreendemos para nos surpreender e viver a sua promessa. E que se fosse ainda assim, e parar na caverna de Adulão e dizendo: aí tá bom, Davi foi e governou, ainda assim já seria dizer: meu Deus, será que nós acreditaríamos que tinha sido ungido um dia? Será que nós acreditaríamos que um dia tínhamos recebido uma promessa? Quem está entendendo, diga amém. Será que acreditaríamos que um dia Deus tinha falado conosco? Talvez nós se frustraríamos e dizia: evangelho é balela, evangelho é mentira, evangelho é história da carochinha. Porque viver evangelho é só prova, viver evangelho é só luta, viver evangelho nunca tem vitória, viver evangelho é só enfermidade, viver evangelho é só vida apertada financeiramente, viver evangelho é viver deprimido, opresso, perturbado, triste. Por isso que pessoas falam: sabe de uma coisa? Eu vou voltar para o mundo. Sabe de uma coisa? Eu não vou mais para a igreja. Por isso que pessoas dizem: eu não vou mais adorar a Deus, eu não vou mais dizimar, não vou ser fiel, porque não vale, eu sou só enganado, minha vida não muda. Deus não chamou pessoas para baganhar o seu milagre ou a unção real que Ele permitiu para você. Deus chamou reis de verdade dispostos a suportar todas as provas, porque Ele, no tempo determinado, Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu. Porque minha Bíblia diz que Ele não é homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Talvez você está na 7ª volta ou na 13ª, não sei, mas que Ele disse que a muralha vai cair. Pode se preparar, ela vai cair por terra. Ela vai cair por terra. Ela vai cair por terra. Eu não sei se você está no momento da muralha ser aumentada ou se tornar maior diante de você. Eu só sei de uma coisa: Ele disse: eu já coloquei nas tuas mãos, eu já te entreguei este reino, eu já te dei a vitória, eu já fiz isso. Aleluia. O que é que quando nós olhamos para a nossa história, para as profecias que nos motivam e que ao mesmo tempo querem nos acusar e nos fazer a parar, as profecias nos fazem motivar para acender em nós um fogo de ir para cima, mas elas mesmas, quando não cumpridas, diz a Bíblia que o milagre tardio ele esmurece, ele abate, ele entristece. A palavra de Deus diz isso. Pode ser tardio, pode até entristecer, mas ele virá sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo.
Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor virá pela manhã. Sabe o que é isso? O Espírito me revela agora esta palavra neste contexto. O Senhor diz: o choro pode durar uma noite. Que é isso, pastor? Sim. A noite simboliza maior cansaço. Sim. A noite simboliza maior dificuldade, está tudo fechado. Sim. A noite simboliza maior tempo. Sim. Mas não é isso que Deus está dizendo. Tu vai até se cansar e pode até dormir, mas quando tu acordar, a promessa de Deus vai estar nas suas mãos. Quando você acordar, não vai ser sonho não, será a realidade de Deus sobre a sua vida. Davi estava vivendo e olhando para essa circunstância, e ainda assim, se no final essa fosse a última caverna dele. Mas depois, no capítulo 22, a Bíblia nos fala no capítulo 24 que Davi agora está fugindo de Saul, e ele para dentro de uma outra caverna, porque ele fica sabendo que está em Saul por ali. Ele entra na caverna para se esconder, e Saul para justamente naquela caverna para fazer as suas necessidades. Imagina o desespero dele, soldado por fora, a conversa dizendo que Davi estava perseguindo ele. Davi estava se sentindo como um cordeirinho desesperado, dizendo: pronto, é agora mesmo que chegou o dia final, é agora que essa mentira, essa profecia que eu fui ungido só foi um evento qualquer, mas na verdade hoje eu morri, hoje acabou para mim, hoje eu estou numa caverna e não tem saída por trás. Eu vou dizer, quando você chegar num lugar que não tem mais saída, Deus vai dizer: eu sou a tua saída, eu sou a tua porta, eu sou o teu livramento, eu sou o teu escape, eu sou o teu Deus a quem profetizei, a quem diz que tu és rei. Se prepara, porque o rei que está entrando para te matar, ele vai deixar um pedaço de mando na tua mão, porque eu vou fazer uma sob medida, porque é você que vai assumir o governo, é você que vai assumir o reinado, é você que vai assumir a promessa. Na nossa cabeça está tudo se fechando, está tudo se acabando. Mas voltando ao capítulo 22, os homens que não eram nada, os homens que eram lixo, que eram trapos, esses homens, diz a Bíblia, se tornaram os valentes de Davi. A palavra de Deus diz que eles se tornaram homens que davam a vida por Davi. E a Bíblia fala a respeito a Bíblia nos diz em 1 Crônicas 11, fala, não só em 1 Crônicas, mas a Bíblia fala no capítulo 23, que eles sendo aquele, que eles vão saquear, e que Saul começa a perseguir, porque agora havia homens que dizem: Davi, quando eu estava quebrado, você olhou por mim. Davi, quando eu era ninguém, você se preocupou comigo. Davi, quando eu era um Zé Mané, um Zé da esquerda, você diz: não, vamos amar, vamos cuidar, vamos viver junto, eu estou aqui para te servir. Agora, Davi, eu vou dizer uma coisa: tu pode até ter vontade de sede, se necessário eu perder a minha vida, eu morro por você, Davi, porque eu sei que você é rei, eu sei que em você existe a unção de governo. Deus, tudo que está acontecendo na sua história não é por acaso. Tudo que está acontecendo na sua vida não é porque foi predestinado, porque o homem, alguém falou, mas é porque você tem submetido à vontade de Deus, e você tem ouvido a voz dele, porque você pode decidir sair fora de todo este projeto e viver a sua escolha como fez Lúcifer um dia, e viver a sua escolha como Judas decidiu um dia. Você pode estar no meio dos 12 e se tornar aquele que trai, aquele que acaba com o projeto de Deus, mas Deus está dizendo: não se torne um Judas no meio da promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não se torne alguém que desista no meio do milagre. Pode até chegar no meio da fornalha, mas faz como Sadraque, Mesaque e Abednego: o meu Deus é poderoso para livrar, mas mesmo se não livrar, eu não me curvo, eu não me prostro, eu não me humilho, porque eu sei o Deus que eu tenho crido. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Deus te trouxe aqui para dizer: não me esqueci de nada daquilo que eu profetizei.
Eu não me esqueci de nada daquilo que eu derramei sobre a sua cabeça. Eu não me esqueci de nada dos eventos que eu profetizei através de homens e mulheres, dizendo: eu farei sobre a sua casa, que tu e a tua casa servirá ao Senhor Jesus Cristo. Eu não mudei, eu sou o mesmo hoje, ontem, eternamente. Eu sou o mesmo Deus que faço, que dou ordem, que cumpro. Entenda o que eu estou só fazendo, filho, filha, é criando em você um caráter de rei, porque um outro que subiu lá para reinar, porque não passou por esse processo, ele se corrompeu e perdeu a direção do meu espírito. Para que não aconteça mais isso, eu estou te preservando, eu estou te treinando, eu estou te preparando, eu estou te forjando, eu estou te formando. Deus está formando em você uma estrutura real. Abra sua mão. Deus está formando em você uma estrutura de governo. Deus está formando em você algo tão poderoso que ele diz: tu vai entender, tu vai entender, porque o dia então que você estiver na cadeira, pode até ter manejado, abandonado, mas você vai cumprir com aquilo que você disse. Tu vai dizer: eu quero ele aqui, porque eu fiz uma aliança com Jonas, e ele vai sentar na mesa e vai comer todos os dias, porque eu sou um rei de palavra, eu sou um rei que cumpro, eu sou um rei que tenho caráter, eu sou um rei que fui forjado, eu de verdade fui preparado. O Senhor disse: se prepara, porque está chegando o tempo da graça, o tempo do trono, o tempo do governo, o tempo da promessa, o tempo do milagre, o tempo da cura, o tempo do livramento, o tempo do presente. Se você quer, receba. Aleluia. Aleluia. Alabada cheia pangarras. Aleluia. Cadê os valentes de Davi? Cadê os Davis? Cadê aqueles que vão dar vida? Cadê aqueles que vão vencer? E eu vou dizer: pode se preparar, inimigos, pode se preparar, porque o inferno vai ser saqueado pelo povo de Deus. Nós vamos saquear os midianitas, nós vamos saquear os filisteus, nós vamos saquear aqueles que zebeus, fariseus, todos aqueles que servem os seus deuses. Nós vamos entrar nestes bairros e nós vamos trazer para a casa do Senhor pessoas que são desvalorizadas, quebradas, drogadas, destruídas, que virarão valentes, 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 valorosos. Aleluia. A caverna é o lugar para você dizer: Deus, eu agora não posso fazer mais nada, Senhor. Eu não consigo fugir pelo fogo. Quando a gente entra numa caverna, a caverna representa lugar escuro, sombrio, prova, sofrimento, tristeza, medo. Quando a gente entra na caverna, fala: e agora, Deus? Assim aconteceu com o profeta, que um dia que entrou na caverna fugindo de uma mulher. Ele conhecia Deus de grande poder, mas Deus foi chamar de uma maneira muito sutil e dizer: vem para fora, profeta. Talvez ali a caverna dele parecia o fim de tudo, porque a caverna é o final, não tem mais saída. É como um poço, como uma cisterna que não tem mais para onde descer, mas o único lugar é olhar para cima e dizer: Deus, eu de ti eu dependo. E quando a gente fala: Senhor, eu não sei mais o que eu faço, Deus fala: agora eu entro na sua história para dizer: eu sei, eu sou a porta. Sabe o que o Senhor diz para mim? Deus não vai abrir uma porta porque Ele é a porta, Ele pode abrir uma porta por trás da caverna. Deus vai dizer: eu te fiz você entrar na caverna, porque eu vou cumprir Isaías 61, verso 7. Na caverna da vergonha tu entrou, tu vai sair para honra pela mesma porta onde você entrou, no nome de Jesus Cristo.
e vai dizer: essa história que estão inventando ao meu respeito, que eu queria o teu mal, é mentira. Quando assim Davi ali vão pegar ele, olha para sua honra, está aqui o pedaço do manto. Se eu quisesse te matar, eu teria feito isso, mas quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ali Deus confirma o ministério de Davi. Davi não vence lutas pela sua força, mas todas que ele vence, é assim que ele faz com o gigante: eu vou na força do Senhor dos exércitos. Aleluia. Deus diz para você: não é na sua força. Receba a força do Senhor dos exércitos sobre a sua vida. Quando o rei é cortado a seu manto, ele perde o seu trono. Ali Deus estava dizendo: eu arranquei o trono de Saul e coloquei na sua mão, Davi, e eu te levantei rei. Deus está cortando o manto de muitos reis e colocando na sua mão, em nome de Jesus Cristo. Recebe em nome de Jesus na sua vida, porque esse é o sinal que Deus cumpriu o que é 16, o que é 20 para alguns, o que é 11 e a 12, não importa o tempo. O que um dia Ele prometeu, Ele irá cumprir sobre a sua vida em nome de Jesus. Talvez não é da forma que você pensa ou que você espera, mas é do jeito que Ele planejou para você. E do jeito que Ele planejou, os teus olhos não viram, os teus ouvidos não viram, e nem nunca subiu no teu coração. É o que Ele preparou para aqueles que o amam. Se você crê que Ele te ama, que você é amado de Deus e que você ama Deus, se prepara, porque Ele vai te surpreender. Se prepara, porque Ele vai te honrar. Se prepara, porque Ele é o Deus da graça. Receba na sua vida. Põe a mão no seu coração. Espírito Santo, não é pelo muito falar, tem muito mais, Senhor. Tem muito mais. Tem muito mais revelação, tem muito mais pregadores, tem muito mais unção para nossas vidas, tem muito mais de Deus, Senhor, neste lugar. Todos os dias somos afrontados e somos impostos por circunstâncias e por desejos naturais que nos fazem esfriar diante de Deus. Mas quando chegamos aqui à noite, é como Deus falasse: filho, filha, eu não me esqueci do que prometi. Não desanime no meio do caminho, não pare no meio do caminho, não desista, continue dando volta, continue caminhando. Eu sei, Pai, está doendo, está ardendo, meu pé está doendo, está cansando,